Olá, amigos. Segunda-feira, dia 20 de novembro. Estamos aí na leitura 783, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Nesse quarto trimestre do ano, quarto e último, né? Estamos discorrendo aí sobre missão de Deus, minha missão. O título de hoje, unicamente os métodos de Cristo. Começamos com a questão número 2. O que as histórias a seguir nos ensinam sobre o ministério aos necessitados? Amados, a leitura aqui é de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, e Marcos, capítulo 1, verso 23 ao verso 28. É importante que, se você não tem a lição, que você leia esses textos, dá uma pausa no vídeo aí, né, e leia os textos para entender, né, o que as histórias a seguir nos ensinam sobre o ministério aos necessitados. Eu respondi assim, nos ensina que devemos ser espirituais a ponto do inimigo nos reconhecer como filho de Deus e não nos acovardarmos diante de qual seja a necessidade. Ellen White apresentou um processo de 5 etapas no método de Jesus sobre como ministrar aos necessitados. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se mistura com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, ou seja, se misturava, né? Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. E então ordenava: siga-me. Primeiro, devemos nos misturar com os desamparados, passar tempo conhecendo-os e entendendo suas necessidades com a intenção de fazer-lhes o bem. Veja o que Jesus fez com o paralítico junto ao tanque de Betesda. Jesus estava bem ali, em meio à multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Leitura de João 5, verso 3. Em segundo lugar, precisamos mostrar compaixão. E isso é desafiador em alguns casos devido à desconfiança. E porque às vezes as pessoas usam a bondade como um meio de ganhar a confiança de alguém só para depois tirar algum proveito, infelizmente. No entanto, Deus está nos chamando a mostrar solidariedade sem esperar nada em troca. Esse deve ser o nosso sentimento. O terceiro passo é ministrar as necessidades das pessoas. Isso envolve mais do que palavras. É preciso agir para suprir as necessidades dos inimigos, não, dos amigos ou estranhos. Jesus falou até os inimigos, né? Até os inimigos. Jesus falou com o paralítico, perguntou o que ele queria e então operou um milagre em seu favor. Na história do homem possuído por um espírito imundo, Jesus assumiu o controle da situação, fazendo pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo, né? Já visto que ele estava possuído de um espírito maligno, espírito imundo. O quarto passo é ganhar a confiança. Quando ministramos as pessoas, quando as ajudamos, elas aprenderão a confiar em nós, né? E no que nós lhe dissermos. E assim, quando falamos com elas sobre Jesus, estarão mais abertas a ouvir. Jesus não queria apenas curá-las fisicamente, ele queria que elas tivessem a vida eterna nele. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da missão de Deus, esse é o objetivo da nossa missão. É levar os outros à vida eterna, assim como nós entendemos que pela graça nós estamos sendo conduzidos a ela. Que nós já começamos desde já a vida eterna. E o último passo, amados, é ajudar a levar as pessoas a Jesus, um ato que requer fé dos que ajudam e dos que são ajudados. Questão aí de rodapé. Se não podemos fazer milagres, de que modo podemos ministrar aos necessitados? Nós não, né? Mas através de Jesus, a sua palavra diz que, né, curarão os enfermos, expulsarão demônios, né? Então, se não podemos fazer milagres, de que modo podemos ministrar aos necessitados? Ministramos no nome de Jesus, que tem toda a autoridade
e poder, né? Aonde o diabo teme e treme, né? Eu sempre digo, nós não temos que ter medo do diabo, não. Ele já foi vencido na cruz. É ele que tem que nos reconhecer como filhos de Deus e ter medo de nós. Não propriamente de nós, de mim, Adilson, mas do que está em mim, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja a prosseguirmos. Obrigado porque Tu estás conosco. A Tua palavra, Senhor, diz que Tu estás conosco em todo o tempo. Que nós possamos realmente, Senhor, fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade, e nada, Senhor, que nós venhamos fazer. Que nenhum ministério, Senhor, da Tua igreja, Senhor, que nenhum líder que foi colocado, que esteja nesse lugar, faça nada por vanglória, meu Deus, nada pensando em si próprio, mas sempre no bem comum da família, sempre no bem comum para o Teu nome, Senhor, para o Evangelho, que é levar pessoas a Ti, é levar pessoas a viver a eternidade juntamente conosco. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos. E lembrem, curtam e compartilhem o nosso canal. Nos ajude aí a transmitir essa mensagem.